Bom, hoje eu vou falar sobre redução de carência. Você sabe o que é redução de carência? A gente vai dar um exemplo bem bacana. É um vídeo para corretores, uma equipe de corretores, mas que pode ajudar você também. Então, se você quiser saber sobre redução de carência de plano de saúde, fica aqui comigo. A redução de carência de plano de saúde, a gente vai dar um exemplo aqui hoje da Amil. Ela é feita através de um documento chamado PRC, tá? Esse PRC, ele vem descrito quais são as reduções que a operadora oferece para você que tem ou não plano anterior. Então, existe geralmente uma promoção para quem não tem plano de saúde e para quem tem plano de saúde existe esse termo de redução de carência. Primeira coisa que você tem que saber diferenciar portabilidade para redução de carência. Portabilidade, você tem que ter uma regra, você tem que se encaixar na regra da ANS, que a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso no canal, sobre portabilidade. Então as regrinhas são um pouquinho diferentes, são um pouquinho mais burocrático. A redução de carência ela é um pouco mais simples, você só tem que seguir as regras de cada operador, tá? Para a questão da redução de carência. Então, na portabilidade você vai ter uma opção, né? Na verdade as suas opções serão um pouco menores, e eu destino a isso, eu falo que para quem precisa de portabilidade é a pessoa que tem uma questão de saúde pré-existente muito grave, está fazendo um tratamento muito complexo, que isso pode gerar uma CPT, pode gerar uma cobertura parcial temporária pelo fato de a pessoa possuir uma pré-existência. Então, um novo plano pode aplicar. Na portabilidade, não vai existir essa cobertura parcial temporária, não vai existir pré-existência, porque todo o tempo de carência vai ser elevado. Na redução de carência, para quem tem uma CPT, não é muito indicado, tá? Mas se você só faz a utilização comum do seu plano de saúde, você pode normalmente, tranquilamente, fazer a redução de carência ao invés de optar pela portabilidade, que é um pouco mais difícil e também mais burocrática. Vamos começar a falar então do PRC da Amil Qualicorp. É o exemplo que eu trago para você, é um dos mais utilizados hoje, tá? O primeiro é o PRC contratual. Você pode ver aqui no tempo do PRC contratual o que ele vai dizer para o usuário. Ele é para aquele usuário que não se encaixa em nenhum outro promocional de redução. Existe o PRC contratual, o 501 e o 503. No contratual é para aquele usuário que não se encaixa na regra do 501 ou 503. Então, o que acontece? Aqui ele vai descrever o tempo de carência para cada procedimento. Você pode observar que está aqui 24 horas para urgência e emergência para acidente pessoal, tá? Então, esse acidente pessoal é carência zero. O cliente, a partir do momento que ele entra no plano, acidentes pessoais, ele já está coberto. 24 horas para urgência e emergência e 30 dias para consultas e exames simples. Todos os demais procedimentos, 180 dias, exceto parto, que são 10 meses, ou pré-existência, que são 24 meses. Então, você conseguiu observar a diferença? Você vê que para consultas e exames, o usuário tem que esperar, o beneficiário tem que esperar 30 dias para poder utilizar a consulta. Urgência e emergência 24 horas, acidente pessoal a partir do momento que o contrato já está ativo, a partir do momento que o cliente paga o boleto para início, tá? Então essa aqui é a carência para quem não se encaixa nos outros, para quem não tem plano anterior, é um exemplo, para quem tem plano anterior que não seja compatível com os planos da Amil. Falando de compatibilidade, antes de a gente entrar nos outros critérios, vamos saber o que é plano congênero, plano compatível. Plano congênero é aquele que a operadora considera do mesmo nível, da mesma cobertura que a dela, da mesma qualidade. Vai ser um plano do mesmo segmento, ambulatorial, mais hospitalar, com obstetrícia, tá? E que seja de um atendimento de um nível parecido. Então, a Amil, eu vou separar aqui as regrinhas das congêneres. Então, tem aqui a regra para os produtos da Amil regional, que são esses que estão aqui ao lado. Você pode ver que esses produtos que estão aqui, eles são congêneres para os produtos S60 e S80 da Amil. Significa que, se você tiver mais de 2 anos em um desses planos e quer mudar para Amil, você é considerado congênero. Então, você pode utilizar o PRC 501, tá? Ou o 503, vai depender do tempo de plano que você tem. Se o seu plano de saúde não for nenhum desses, você não se encaixa, então você vai para a carência contratual, que é aquela que eu acabei de falar com você, a carência contratual. Se você não tiver, se o seu plano não for um desses, ou você não tiver plano de saúde, você entra na contratual, tá? Então você não se aplica a essa regra. Isso não acontece no Amil empresarial, tá? No Amil empresarial existe uma promoção para quem não tem plano. No adesão, no momento, não tem essa promoção, que é o antigo PRC 413. No momento ele não tem, tá? Então agora vamos falar dos congêneres do S380, 450 e 750.
Então, para você que quer fazer um plano da Mil nacional, que é a partir do S380, você só consegue fazer a redução de carência sendo cliente de um desses planos, tá? Que são congêneres a Mil. Então, pulando agora aqui para o PRC 501, esse PRC 501 ele é o PRC para quem tem de 6 a 12 meses em planos congêneres. Então você consegue uma redução de carência. Você vai ver que o tempo está tudo aqui descrito da redução de carência, tá? Já vai mudar para o contratual. Olha que legal, você já vai ter 24 horas para urgência e emergência, 24 horas para consultas e exames simples, procedimentos que aos 180 dias vão cair, alguns para 150, outros para 130, para 90, para 30, para 60, tem aqui a listinha para você ir acompanhando. Você pode ver que os procedimentos eles vão cair no tempo, não são todos mais 180 dias, tá? Então vocês vão ver que são procedimentos eletivos, urgência e emergência, 24 horas, acidente pessoal, a partir da ativação do plano. Essa aqui é para quem tem plano congênere acima de 6 meses, pelo menos, de plano de saúde. Tá legal? Aí, para você contratar, você tem que lembrar que você tem que solicitar a carta de permanência e a carteirinha do seu plano. Cuidado, não é carta de portabilidade, carta de permanência, tá? Você tem mais de 12 meses no seu plano e ele se encaixando na congênere, você já vai para o PRC 503 da Mil, que é esse que está aqui. 24 horas para tudo, exceto parto, que são 10 meses ou doença pré-existente. Essa regra do parto ou da doença pré-existente também se aplica ao 501, tá? Então, parto e doença pré-existente não existe, não haverá redução de carência, exceto na portabilidade, que é aquela outra opção que eu falei. Mas não existe redução de carência para parto ou doença pré-existente, mesmo que você tenha um plano congênere acima de 12 meses, não vai existir. Então, exceto parto e doença pré-existente, para quem tem mais de 12 meses num plano congênere vindo para Mil, você vai ter carência zero. Tá? Você pode ver aqui 24 horas para todos os procedimentos. E fique sempre atento, as congêneres da Mil são diferentes de acordo com o produto. S80 e S60 e S80 regionais da Mil vai ter uma lista de planos compatíveis. A partir do 380, que já são planos nacionais, você vai mudar, vai diminuir os planos que são considerados compatíveis, porque ele aumenta o seu território de atendimento, sua abrangência geográfica, né? Vai ter um aumento, ele vai ter aumento de rede de médicos, de hospitais. Então, ele entende que para você vir para o produto dele, você tem que ter um plano compatível. Então, todas as operadoras agora, elas estão utilizando essa regra de congênere. Quase todas as operadoras têm essa regra no PRC, tá? No aditivo de redução de carência. Essa compatibilidade tem que existir de plano de saúde. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, a gente vai estar finalizando aqui esse assunto. Já vamos falar sobre outros PRCs. Tá, esse vídeo aqui voltado para uma equipe, mas que serve também para você que é beneficiário, que é usuário de plano de saúde e está querendo trocar o plano. Essa regra também serve para você, serve para outros corretores que estão começando no mercado, né? Então são muitos detalhes, é sempre bom estar sempre bem informado para que você ofereça para o seu cliente uma venda segura para que ele não tenha problemas no futuro. Tá bom? Lembra de dar aquele curtida, de seguir nossa página e até a próxima!